gente vai falar hoje sobre um assunto importantíssimo, que é a osteoporose. Eu sei que talvez você não se preocupe ainda com a osteoporose, mas ela não acontece de uma hora para outra na nossa vida, não. A gente precisa se preocupar e prevenir sempre. Eu chamo aqui o Dr. Thiago Mônaco, que é geriatra e que vai falar sobre esse assunto. E te convido para participar através do telefone 0 operadora 11 2202 8432 ou vidamelhor@redevida.com.br. Manda lá a sua pergunta que já o Dr. Thiago Mônaco pode responder para você. Por favor, doutor. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos sentar um pouquinho. Com Geriatra é a especialidade que cuida de idosos e de todos nós que queremos envelhecer bem. Sim, eu te perguntei isso porque tá muito na moda, tá usual, que pessoas mais jovens já comecem a se tratar com um geriatra, já procurem um geriatra. Então, hoje em dia, não é uma especialidade de médico que só cuida de idosos. Gostei de todas as pessoas que se preocupam em envelhecer bem. Exatamente, porque a grande maioria dos problemas que nós vemos em pessoas de mais idade, na verdade, são problemas que podiam ter sido prevenidos com um certo grau de facilidade, desde que a gente prevenisse mais cedo. Então, eu sempre faço aquela analogia da poupança, né? É muito mais fácil a gente terminar lá para frente com um capital bom, e o capital de saúde é a mesma coisa, poupando pouquinho durante muitos anos, do que se a gente tiver pouco tempo. Quer dizer, se eu nunca me preocupar com a saúde, lá para frente eu quiser me preocupar, das duas uma, ou eu terei que fazer esforços gigantescos nesse pouco tempo até que eu atinja a chamada terceira idade, ou talvez nem seja possível chegar lá com a saúde que a gente gostaria. Perfeito. Eu falei no comecinho um pouco sobre isso, da osteoporose, que às vezes a gente não pensa, mas que é importante a gente prevenir. É de fato importante prevenir? Importantíssimo. Essa doença... O que é a osteoporose? A osteoporose, na verdade, é fundamentalmente uma doença advinda da perda de cálcio, que é o principal componente da massa óssea nossa, e essa perda de cálcio, ela determina uma mudança na estrutura do osso. Né? A gente tem até umas imagens depois para a gente mostrar. A estrutura do osso, ela fica literalmente mais porosa, daí o nome, né? E por ficar mais porosa, o osso ele é menos duro, ele é menos resistente a impactos. Então, na osteoporose, eu perco massa, o osso fica mais poroso e ele tende a se quebrar com facilidade. Ok. Você ia falar da prevenção. Como é que a gente previne a osteoporose? Através de diversos hábitos de saúde, fundamentalmente, e aí desde sempre na vida. Então, tem duas etapas que vão ajudar a gente a prevenir a osteoporose. A primeira delas é a etapa de formar osso. Então, formar osso a gente começa a formar quando? Dentro do ventre materno. Né? Então, assim, a melhor cenário possível, as nossas mães se alimentaram bem, tiveram um aporte bom de cálcio para que a gente formasse osso bem. A partir daí, importantíssimo o aleitamento materno, importantíssima a alimentação da criança rica em cálcio e o exercício. Por quê? Porque eu quero incorporar o máximo possível um osso da melhor qualidade possível ao longo do meu desenvolvimento. A partir disto, eu vou ter um pico de massa óssea por volta dos 30 anos e eu vou pensar na segunda etapa da prevenção, que é diminuir, lentificar a perda. Todos perderemos massa óssea a partir de mais ou menos 30 anos de idade, só que em homens essa perda é mais lenta, em mulheres após a menopausa essa perda se acelera, mas conhecendo esse processo, a gente consegue tomar medidas para fazer essa perda mais lenta possível. Então, que medidas são essas? Manutenção daquele hábito de uma ingesta rica em cálcio, de bastante atividade física, cuidado com hábitos nocivos de vida. Então, fumo acelera a perda de massa óssea, o hábito de beber demais, o alcoolismo acelera a perda de massa óssea, né? Falta de atividade física, falta de alimentação com cálcio e hábitos, por exemplo, tão comuns do brasileiro, excesso de proteína aumenta a perda de cálcio na urina. A gente come proteína demais, a gente vai eliminar cálcio junto com a perda da proteína. Bom, para ilustrar um pouco esse assunto, o André, que é o nosso repórter, fez uma matéria sobre a osteoporose, sobre o cálcio. Vamos assistir. Ter cálcio no organismo é essencial para ter ossos fortes, que aguentem os esforços do dia a dia e a prática de esportes,
principalmente os de impacto, como o skate, a corrida, o futebol e muitos outros. E a fase mais importante para fortalecer os ossos se dá na infância e vai até a juventude. Se você é uma pessoa que não tem o costume de consumir frutas, legumes e verduras, leite e seus derivados, você é um forte candidato a ter problemas com a quantidade de cálcio no organismo. E um dos vilões do cálcio, que prejudica a absorção dele no organismo, é o refrigerante. Uma das coisas que mais tira cálcio do organismo são as bebidas gasosas, inclusive aqui vamos colocar água com gás, não apenas o refrigerante, tá? Cafeína, que todo mundo sabe, a cafeína é um problema. Excesso de sódio, sal e... Pra você ter uma ideia, por exemplo, um daqueles sachêzinho de tempero de macarrão instantâneo já tem metade do sal que você precisa para um dia inteiro. Então, é muito importante tomar cuidado com o tipo de alimentação, o tipo de estilo de vida. Gisela destaca que para uma boa absorção do cálcio, o organismo depende de outros nutrientes. Sem vitamina D e sem magnésio e mais 24 nutrientes, você não coloca aquele cálcio dentro do osso. Lembrar que a atividade física é fundamental para manter e tomar cuidado justamente nesses itens que eu comentei. Um corpo com boa quantidade de cálcio também é garantia de dentes saudáveis. O cálcio é o mineral mais presente no organismo. A força do cálcio para o dente é o quê? É uma estrutural, é para dar mais força. No futuro, esses dentes, tanto os descidos como os permanentes, nascerem muito mais fortes, quase 3 vezes mais fortes, para evitar amanhã as bactérias e também o desgaste e a cárie futura. Tá vendo só? Uma alimentação saudável, rica e balanceada é o caminho certo para se ter ossos e dentes fortes e bonitos. E você, está se alimentando corretamente? É melhor fazer tudo certinho agora para não sofrer depois. Muito obrigada, André. A gente pôde observar aí que o cálcio é importante para muita coisa e a falta do cálcio é o que pode gerar principalmente a osteoporose. É isso mesmo, doutor? É verdade. Como falta do cálcio, a gente tem que entender a economia do cálcio no organismo. Então, é a questão da ingestão do cálcio adequada e evitar as coisas que aumentam a perda. Como na própria reportagem, a nossa colega nos disse, o refrigerante, que ele é um grande vilão porque ele é rico em fósforo, e o fósforo em excesso, o fósforo é importante, tudo é importante, o fósforo em excesso no nosso organismo, ele é eliminado na urina e ele puxa o cálcio para fora do sangue. Então, a proteína, excesso de carne, mesma coisa. Então, eu entendo a economia do cálcio, então eu tenho que comer bastante cálcio, eu tenho que comer uma dieta balanceada e variada para que eu possa ter todos aqueles micronutrientes que ajudam na absorção do cálcio, mas a mesma dieta balanceada, ela impede que eu vá perder o cálcio em excesso. Só que, ao mesmo tempo, por que tanto atividade física? Porque nada força mais o osso se remodelar e pedir cálcio para o seu organismo do que ele ser mecanicamente solicitado. Então, é a atividade física que força um pouquinho o osso de forma saudável e aí o tecido do osso, ele puxa essa remodelação e ele demanda esse cálcio, porque não adiantaria nada eu ingerir bastante cálcio, não vou perder cálcio, mas eu sou super sedentário, não faço nada de atividade física, esse cálcio vai sobrar no meu sangue e o meu organismo vai dispensá-lo na urina porque ele está em excesso no sangue, não tem para onde ir. Então, é todo um conjunto que eu tenho que ter. E um acompanhamento periódico também de saúde. Eu observo, até mesmo nas televisões, nos comerciais, que existe um apelo muito grande, principalmente na terceira idade, para que as pessoas tomem cálcio, né? A gente vê propaganda de cálcio o tempo todo. É importante tomar cálcio ou não? Como é que você vê isso? É importante. É importante. Existem diversos suplementos que a indústria atenta a essa necessidade produz. Não é a única fonte. Então, mas é mais importante na terceira idade? Ao longo da vida. Ao longo da vida. Eu lembro que eu dava cálcio para os meus filhos, aquele Calhamon rosinha, quando eram criança. Depois, nunca mais ninguém toma cálcio. Eu não tomo cálcio. Aí, chega uma hora que precisa tomar? Entendi. Não necessariamente por suplemento. Eu tenho que ter uma ingesta de cálcio. Né? Agora, se eu sou uma pessoa que consome bastantes fontes naturais de cálcio, desde criança, adulto, idoso, muitas vezes eu consigo a quantidade requerida.
Agora, a gente, no idoso, precisa separar uma outra questão. Primeiro, muitas vezes eu tenho algum probleminha de intolerância ao leite, ou não me adapto com iogurte. Então, em alguns casos, o paciente idoso ele pode não conseguir nas fontes naturais o quanto ele precisa de cálcio. Isso pode acontecer, mas se eu consigo ingerir da fonte natural, melhor, porque os alimentos que tem cálcio, tem vitamina, tem outras coisas, né? Eu sei que não é a sua especialidade, é da sua esposa, que, aliás, é uma nutricionista fantástica, mas você falou de leite e de iogurte. Quantos, por exemplo, copos de leite, e aí você pode trocar o leite pelo iogurte, são necessários para que a pessoa tenha a sua necessidade diária suprida? Tem essa continha? Existe. Existe o leite comum, existe o leite enriquecido com cálcio. Ele é preferencial porque a gente pode ter um volume menor. Então, os leites enriquecidos com cálcio, em geral, 4 copos por dia dão conta, assim, de uma suplementação muito boa de cálcio. Daí, se eu não tomo 4 copos por dia, eu posso tomar 1 copo de leite, 1 copo de iogurte, posso comer um pedaço bom de queijo, mas aonde a gente encontra cálcio? Então, leite em derivados são os mais ricos, né? E fora isso existem verduras escuras, brócolis, enfim, existem verduras que são ricas em cálcio. Existe, por exemplo, um alimento muito interessante, a sardinha enlatada, porque ela acaba perdendo o cálcio da espinha para dentro da carne da sardinha. Então, é um alimento barato, riquíssimo em cálcio, porque o tecido incorpora aquela espinha. Eu como a espinha da sardinha, que é melhor ainda, mas mesmo quem não gosta, que não coma, pelo fato dela ficar ali na conserva, o cálcio que está no ossinho da sardinha, ele vai para a carne. Olha que então, bacana, ela é a sardinha super enlatada. rica, sardinha enlatada, super rica em cálcio. Agora, a falta de cálcio gera osteoporose. Você já falou que é uma perda óssea, né? E como é que é diagnosticado essa doença? A pessoa sente alguma coisa? Ela é sintomática? Pergunta importantíssima, porque, primeiro, por conta do nome, muitas pessoas se confundem com 2 doenças completamente distintas. A osteoporose, que é o nosso tema de hoje, e a osteoartrose, que nós já falamos anteriormente, que não tem nada a ver. Então, na osteoporose, ela só dói se houver fratura. Então, e que é tudo que a gente quer prevenir. Então, no momento em que eu quero o diagnóstico, ela é uma doença assintomática. Então, como que eu faço o diagnóstico? É a densitometria óssea. É só com esse exame que a pessoa consegue saber se tem osteoporose ou não. Então, Sim. eu vou repetir para você que está em casa, já até anotar, porque às vezes você fala, nunca fiz esse exame, pode estar com osteoporose. Então, é Densitometria óssea. Não, falei errado, fala. Densitometria óssea. Densitometria óssea. Densitometria óssea. Não é tão difícil. Densitometria óssea. Ok. Anota aí, porque se não tiver no seu check-up, você já baixa um papo com o seu médico e pede para ele. E esse exame consegue verificar se a pessoa teve perda óssea? Perfeitamente. Isso é importante, por quê? Porque muitas pessoas inferem ou pensam que podem inferir pelo raio-x. Ou às vezes até entende errado. Puxa, eu fiz um raio-x, o doutor me disse que o raio-x está bom, então eu não tenho osteoporose. Não, o médico provavelmente estava comentando em relação a outra coisa, né? Está bom porque não tem fratura, mas o raio-x, ele na melhor das hipóteses, eu posso suspeitar de uma osteoporose, mas nunca diagnosticar uma osteoporose. Por exemplo, a gente viu um exemplo de raio-x na imagem anterior, essa é uma ressonância, esse é o raio-x, ele está vendo, na verdade, uma fratura de fêmur. Se a gente olhar ali do lado direito, eu tenho aquela bolinha e aquela haste, elas estão desarticuladas por conta de uma fratura de osteoporose, mas eu não consigo fazer o diagnóstico da doença, né? Na próxima, eu tenho uma ressonância magnética de coluna, em que a gente vê ali marcado com aquela asterisco branco, uma fratura também típica da osteoporose, a fratura que a gente chama de desabamento. Olha como é grave. E pode ser uma fratura espontânea, às vezes sem trauma, sem queda. Eu tenho um desabamento do ossinho da coluna, da vértebra sobre ela mesma. De tão porosa que estava, ela se achatou com o peso da pessoa. Né? Isso é gravíssimo, isso aí sim dá dores, pode predispor a problemas neurológicos por conta dessa fratura, é difícil o tratamento. Né? Ok. Agora, como é que trata a osteoporose? Tem tratamento? Sim, tem. O tratamento é eficiente se a gente fizer todas as etapas. Primeiro, a base do tratamento é ter cálcio disponível. Então, e aí a quantidade de cálcio pode ser até um pouquinho maior do que aquela necessária para prevenção. Então, muitas vezes, até pela gravidade da doença, quem tem osteoporose repõe cálcio, repõe normalmente vitamina D em locais como o nosso em São Paulo, que não tem tanta luz, e entra com o terceiro tratamento, então é a tríade, cálcio, vitamina D, que ajuda
o cálcio a ser incorporado no osso e terceiro, um formador de massa óssea, né? Um remédio que vai fazer esse cálcio realmente formar a massa óssea. E o resultado é positivo, a pessoa consegue ficar boa da osteoporose? Nem sempre, nem sempre, porque muitas vezes a gente acaba, infelizmente, fazendo um diagnóstico tardio. Então, a osteoporose, ela quanto mais perda óssea, mais grave ela se torna, mais fácil de eu ter fraturas e mais difícil de eu reverter o problema. Então, nem sempre eu consigo. Agora, sempre o tratamento vai te ajudar, né? E outra coisa, o tratamento ele pressupõe um acompanhamento, porque às vezes o primeiro medicamento não foi capaz de melhorar o osso, eu tenho 2, 3, 4 alternativas. Mas assim, o fundamental, gente, é fazer a prevenção, especialmente lembrar mulheres depois da menopausa, pessoas magrinhas com pouca estatura, né? Essas são pessoas de maior risco orgânico de ter osteoporose. Ok. Nós temos já várias perguntas, eu quero que você também participe e sinta-se à vontade, como se estivesse no consultório mesmo do Dr. Thiago Mônaco, que é um geriatra fantástico, para perguntar para ele o que você precisa. Participe através do nosso telefone 0 operadora 11 2202 8432 ou através do e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Eu vou deixar uma pergunta no ar, a gente responde no próximo bloco. Vem da Vila Alpina, de São Paulo, Cleci Fuente, ela diz: minha irmã tem osteopenia, tem 50 anos, ainda não entrou na menopausa e foi diagnosticado a osteopenia. Ela tem cistos nos 2 rins e pedra em um dos rins. Se ela tomar cálcio, pode piorar esse problema? Não responde agora, a gente fala já já. Nossa Vida Melhor está de volta, você está de volta ao consultório do Dr. Thiago Mônaco. Eu digo que você está de volta ao consultório do Dr. Thiago Mônaco porque aqui é a sua chance de perguntar o que você precisa, de ser atendido. Eu sei que muitas vezes você não tem acesso a um ótimo médico e é por isso que a gente escolhe a dedo um ótimo médico para nos ajudar a entender melhor o que acontece com o nosso corpo, né? Eu acredito no mundo ainda melhor. Quero isso para mim e para você e a gente consegue com bastante informação. Esse é um dos pontos, não é que é tudo, mas é um dos pilares. Doutor, eu deixei no ar a pergunta da Cleci Fuente. Ela fala da irmã que tem osteopenia com 50 anos, que não entrou na menopausa, tem cisto nos 2 rins e pedra em um dos rins. Se ela tomar cálcio, piora esse quadro? Não necessariamente. Olha, precisa ser vista caso a caso, né? Particularmente, mas nem toda pedra de rim é de cálcio. Nem toda reposição de cálcio vai estar correlacionada com o aumento da pedra no rim. E eventualmente, ela tem acesso à fonte alimentar. Então, isso ela precisa ver, né, realmente em consulta com o médico dela, com cuidado, porque muito provavelmente ela vai poder manter o cálcio bom e cuidar da osteopenia dela. É parecida com a pergunta da Rosângela Cecília Almeida Silva, de Franca, em São Paulo. Diz que tem pedra nos rins e não pode tomar leite e derivados. Qual é o tipo de cálcio que ela pode tomar sem ser estes? Então, ela deve ter também uma rejeição, uma alergia a leite e derivados. Se o problema é com leite, ela pode optar por outras fontes, como a gente falou da sardinha, ou eventualmente, se precisar, um suplemento, mas tem bastante alternativa. Ok. O Anine Rodrigues, de 7 Lagoas, a minha dúvida é: estou em tratamento com corticoide, o que afeta muitos ossos e dizem que é por causa da osteoporose. Tenho 30 anos e há quase 3 estou nesse tratamento. Estou muito inchada, sinto dores nos ombros, dizem que é efeito dos corticoides levando ao desgaste ósseo. Ela está fazendo hidroginástica, fisioterapia, toma cálcio, um retensor de cálcio, mas ela quer saber o que ela pode fazer para ajudar nessas dores. Claro, ela já faz bastante coisa, teria né? que ver direitinho a causa das dores. As dores eu não acredito que sejam por conta da osteoporose, conforme a gente mencionou, a dor da osteoporose é mais na fratura. Talvez a dor seja até de alguma doença que ele esteja tratando com corticoide. Mas o corticoide aumenta sim o risco de osteoporose. Então, a suplementação de cálcio, a realização de atividade física, com certeza o médico ele vai ter que usar judiciosamente o mínimo do corticoide possível, de acordo com o problema dela, mas atividade física, cálcio e as densitometrias para monitorar o problema. Para olhar, monitorar direitinho. Kelly Dias diz: boa tarde, tenho 33 anos, moro em Muzambinho, Minas Gerais. Quero saber qual é a faixa etária que a osteoporose atinge e qual é a prevenção. Perfeito. Existem 2 tipos de osteoporose. O tipo 1, que é ligado à menopausa, então são mulheres pós-menopausa. Eu vou perdendo massa óssea após a menopausa e eu posso chegar em osteoporose até antes dos 60 anos. O tipo 2 é o tipo mais ligado à idade, que atinge homens e mulheres e se não tiver ligado à menopausa, vai atingir realmente pessoas de idade bem mais avançada e aí sim, tanto homens quanto mulheres.
Ok. A Josiane Machado, de São Paulo, ela pergunta: qual é o tratamento para uma senhora que tem osteoporose aos 50 anos? E se o remédio elendronato ataca o estômago? Alendronato, boa pergunta. Primeiro, todo portador de osteoporose devidamente diagnosticada tem que ser tratado com aquela tríade: cálcio, vitamina D e mais um remedinho fixador do cálcio, que no caso dela é o alendronato. O alendronato, ele é um remédio seguro, ele pode dar algum desconforto, mas ele é muito mais ligado a refluxo. Então, o alendronato, como é que a gente tem que tomar? Em jejum, com um copo inteiro de água, e eu não vou nem deitar, sentar pode, eu não vou nem deitar, nem comer por 1 hora. Né? Por quê? 1 hora? 1 hora. No mínimo meia hora, ideal 1 hora. Porque, na verdade, o alendronato, ele não faz nada no estômago de ruim. O que ele faz é no esôfago. E só que ele tem que ser tomado, então, com bastante água para garantir a boa dissolução do medicamento, e eu não posso ter ele refluindo. Então, por isso que eu não posso nem deitar, né, por 1 hora depois, nem comer. Feito isso, ele é seguro. Agora, eventualmente, a pessoa pode ter uma intolerância. O alendronato, ele pode ser tomado em versões até 1 vez por semana. Nós temos remédios da mesma família que podem ser tomados 1 vez por mês, ou alguns que, inclusive, injetáveis 1 vez por ano. Então, existem várias alternativas medicamentosas. Discuta com o médico dela. Muito boa essa resposta. A Daniela Freitas, de Salvador, ela pergunta algo que a gente até comentou aqui. Ela diz que tem pedras nos rins, sempre tem crises, e já disseram que ela não pode consumir muito cálcio. O que é que ela pode fazer, então? Olha, ela vai ter que consumir cálcio. A gente só vai ter que ver como que conseguimos introduzir o cálcio na dieta dela, ou, em último caso, suplementamos. O cálcio é fundamental. Mas mesmo o cálcio que é ingerido na dieta, tomando leite, iogurte, queijo, pode atacar rins? Não. Não, ele não vai atacar os rins. Se a pessoa tem uma predisposição a formar pedras de cálcio... é o caso dela. Não sei se é cálcio. Porque, assim, a pedra nos rins, ela pode ser diversos tipos de cristal. Existe gente até tomando dose exagerada de vitamina C, fazendo cálculo renal de vitamina C. Cristal de vitamina C. Então, primeiro, tem que olhar direitinho. Será que a pedra dela é cálcio? Como é que está essa formação? Que exame que vê isso? Da própria pedra. Da própria pedra, a hora que ela espelha a pedra. Então, expeliu uma pedra, tem que examinar que pedra foi aquela que ela expeliu. Ou olhar direitinho a parte do metabolismo, os exames do sangue, mas não necessariamente é cálcio. E, de qualquer jeito, ela tem que tomar cálcio. Ela tem que ter o cálcio. Tem que achar o jeito correto, Exatamente. Né? Ok. Ayrton Campanelli, ele diz que está tomando carbonato de sódio, 1.250 miligramas, vitamina B, 300, 2 vezes ao dia, e 1 vez por semana o alendronato de sódio, que você acabou de falar. O médico pediu para eu parar de tomar todos os medicamentos e tomar 1 vez por mês residronato de sódio. E ele está se sentindo muito mal, ele quer saber o que é esse residronato e se ele é bom. Tá. Eu imagino que seja o carbonato de cálcio, que aí é a reposição do cálcio, né? E que seja, na verdade, vitamina D, que é o cofator para incorporar o cálcio no osso. Agora, o risedronato, ele é um bifosfonado, que é um medicamento da mesma família do alendronato. Né? Então, em termos de eficiência, são razoavelmente semelhantes. O que ele tem, por exemplo, é o conforto de ser tomável 1 vez por mês. Né? Mas ele tem que estar... provavelmente ele tem que estar em reposição de cálcio e vitamina D também, se ele tem osteoporose. Ok. Ele disse que está se sentindo mal. Será que esse residronato, ele dá o mesmo refluxo do que o alendronato dá? Então, em tese, ele é um remédio melhor. Mas quando a gente vai mesmo para a prática clínica, a gente vê que às vezes a pessoa pode até ser mais tolerante a um remédio mais antigo e menos tolerante a um remédio moderno. Nem sempre aquilo que é mais moderno é necessariamente melhor. Vale a pena ele tentar tomar desse jeito em jejum, esperar 1 horinha, não deitar? Todos dessa família, sim. Todos dessa família, sim. Com então, certeza. Olha aí a dica. Às vezes já melhora esse mal-estar, né? Ele não especificou o que é que ele está sentindo. Doutor, tem muitas outras perguntas. Eu vou repassá-las a você para que todos tenham as suas respostas. Quero agradecer pela sua presença aqui. Sempre é muito bom a gente falar de saúde. Quero te convidar para voltar. Tem tantos assuntos importantes, né? Com certeza. Vai ser uma honra você contribuindo aqui com o nosso programa. Vai ser o maior prazer. prazer. Tá bom? E quem quiser enviar perguntas pelo meu site, eu vou ter o maior prazer de responder. E o site é www.envelhecerbem.com. Envelhecer bem, todo mundo quer. É fácil esse site, a gente decora rápido. Envelhecerbem.com. E o telefone 0 operadora 11 50 51 55 72. Muito obrigada pela sua presença aqui. Até a próxima, Até viu? a próxima.